para finalizar aqui o nosso dia, uma convidada super especial que a gente tem aqui no palco. Conhecemos a Ganza Marina Ganzaroli, presidente e fundadora do Me Too Brasil, no meio da pandemia, né, Ganza? Nosso encontro foi literalmente online, nos Zooms da vida. E, desde então, aí a gente vem tentando estar cada vez mais próximos, né? Eu acho que o Me Too e o Corta, para quem não lembra, o Corta, Movimento Anti-Assédio do Mercado Audiovisual, a gente lançou ele em 2017. 2020, a gente teve uma nova fase, né, do movimento, e aí, em parceria com o Me Too Brasil, somando forças. E diante, enfim, eu acho que esse segundo semestre a gente viu tantas situações, né, que a gente se sentiu um pouco na obrigação de resgatar esse assunto e reforçar, né, tudo que a gente acredita aqui que seriam melhores práticas. Então, antes da gente entrar na discussão em si, eu queria trazer o filme que a gente fez. É de 2020, mas continua atual, infelizmente. Eu não sei quem da House aí está com... Vocês estão aí com ele? Então, ótimo. É isso, gente. Infelizmente, foi baseado no relato de um caso real. Além desses, a gente teve outros 3 filmes, também baseados em casos reais. Obviamente, a gente mudou os nomes para preservar aí as pessoas envolvidas, mas, enfim, infelizmente, esses casos ainda existem. Eu trouxe aqui a nossa cartilha, porque foi um trabalho que a gente fez lá dentro da APROM, a várias mãos, trazendo um pouco do que a gente hoje tem de regramento jurídico em torno do tema. Então, eu não vou passar, eu só quis trazer o documento para que vocês lembrem que ele existe, mas, enfim, tem todas as questões legais. E eu acho que talvez o sumário vale passar aqui,
que traz um pouco do que trata, né? Aqui trata a questão legal, que trata sobre o assédio, né? A descrição do que é assédio, a questão aí do que fazer depois, no caso da vítima, no caso da produtora, né? Como receber essas denúncias e o que fazer depois, e as recomendações e diretrizes para os produtores executivos, né, que estão ali na linha de frente, como lidar com essa situação, porque, obviamente, é uma situação séria, existe uma previsão legal para isso, e aí a Ganza está aqui, pode nos ajudar, inclusive, porque ela também tem uma formação jurídica, né, advogada. Enfim, eu acho que precisa ser tratado com a seriedade que o tema precisa ter, né? Então, acho que o papo de hoje é um pouco sobre esse lugar. Os nossos associados, essa cartilha está à disposição no site, enfim, quem não teve acesso ainda, eu recomendo que vocês baixem, leiam, porque, apesar do documento ter sido feito há alguns anos atrás, ele ainda, infelizmente, né, ele é muito atual. Ganza, vou passar a bola para você. Bora lá. Bom, boa tarde. Mari, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu sou a Ganza, Marina Ganzaroli, advogada, sim, de formação, inclusive onde conheci o meu querido veterano, que fez essa ponte maravilhosa desde o início do Me Too no Brasil, enquanto uma organização de impacto, e logo no lançamento da campanha Corta junto com a APRO e com a Mari, uma relação muito frutífera, né, com a qual a gente tem nutrido e mantido esse canal aberto de diálogo. Então, apesar de ser formada em Direito e ter desenvolvido o meu mestrado, o meu doutoramento também na Universidade de São Paulo, neste tema, ainda quando não era tão moda, eu sou, na verdade, empresária e empreendedora social. O Me Too Brasil é a organização social brasileira que é um braço independente, inspirado no movimento fundado pela Tarana Burke, nos Estados Unidos, que eu tenho certeza que todos já aqui ouviram falar, que ganhou grande repercussão, em especial com o caso do Harvey Weinstein, em Hollywood, algo, né, muito próximo à realidade do segmento, né, do setor de vocês. E a nossa missão é apoiar vítimas e sobreviventes de violência sexual a romperem o silêncio. E o que a gente quer dizer com isso? Por meio da escuta humanizada, por meio do acolhimento, com equipe expert, com equipe técnica, com equipe com qualificação para tal, a área de psicologia, da área do direito, da área de assistência social, prover orientação para crianças e adolescentes, para mulheres e para homens vítimas de violência sexual em território nacional, usando para isso recursos da tecnologia da Web 2, como, por exemplo, aplicativos de mensagem, Google Forms e etc., para realizar esses teleatendimentos. A gente também faz atendimento de brasileiras e brasileiros no exterior. Nós somos a única ONG no Brasil que faz atendimento direto de homens sobreviventes, algo também bastante invisibilizado, em especial na infância e na adolescência. Obviamente, a grande maioria das vítimas são crianças e adolescentes, são meninas, na verdade, e a grande maioria, né, depois disso, são as mulheres. Mais de 88% são mulheres, quando a gente está falando especificamente desse tipo de crime, desse problema que afeta, em especial, os lares brasileiros. Né? Todas as mulheres brasileiras aqui estão sujeitas, hoje, estatisticamente falando, o lugar mais perigoso para as mulheres é o domicílio, tanto para a gente sofrer um estupro, quanto para a gente apanhar, quanto para a gente ser assassinada. Mas, por outro lado, tem a violência baseada no gênero, a violência que acontece simplesmente porque somos mulheres, ou a violência que acontece simplesmente porque aquela é uma pessoa preta, ou a violência que acontece simplesmente porque aquela é uma pessoa com deficiência, ou a violência que acontece simplesmente porque aquela é uma pessoa LGBTQIAP+, também em outros ambientes que não o doméstico, como, por exemplo, o ambiente de trabalho. E aí, Mari, tem uma coisa muito legal de atualização legislativa, que eu não me recordo citar na cartilha, que inclusive é um material de referência excelente
para vocês partirem desse material e pensarem políticas de governança nas suas empresas, nas suas instituições, nas suas organizações, para evitar e mitigar esse tipo de risco, que é precisamente a lei do Emprega Mais, que passou a valer no início, né, desse ano. É uma lei do ano passado, mas ela passa a valer, de fato, no início desse ano. E que incorpora a noção de prevenção ao assédio sexual no ambiente de trabalho como algo relacionado à segurança do trabalho, no momento em que reconhece e muda a competência das CIPAs, né, todo mundo aqui que tem uma produtora com mais de 30 pessoas, né, todo mundo que tem uma empresa no Brasil com mais de 30 pessoas, tem que ter uma CIPA, uma Comissão de Prevenção a Acidentes do Trabalho. E a CIPA mudou, a CIPA agora mudou de competência, mudou de nome, agora ela é CIPA mais A, acidentes e assédio. Essa incorporação legislativa de algo que no exterior está acontecendo há muito tempo, que é a compreensão de que um ambiente seguro e saudável de trabalho é sim um ambiente onde não cai um equipamento na sua cabeça ou não acontece um incêndio, mas é também um ambiente onde o seu colega de trabalho não coloca a mão no seu corpo, onde você não sofre um crime de racismo e alguém comete uma injúria racial te chamando de algo pejorativo, relacionado à sua raça ou ao seu cabelo. Então, essa é uma segurança, um ambiente saudável de trabalho que a gente constrói a partir das relações sociais. Então, muitas vezes eu viro para os meus clientes, né, e falo, bom, vamos lá, vamos mudar de exemplo aqui. A pessoa sumiu com o equipamento da produção, desapareceu, equipamento, né, de centenas de milhares de dólares, como vocês, né, operam aí, utilizam nas suas produções diariamente. A gente não vai ter nenhuma dificuldade, junto ao jurídico, junto ao compliance, de desligar esse colaborador, né, pelo risco, pelos danos, pelo prejuízo. Qual a dificuldade de ter o mesmo tipo de reação de compliance, de atenção a um incidente grave de segurança, quando a gente está falando de um crime sexual? Como, por exemplo, uma importunação sexual, um convite inadequado. E veja, uma coisa é o direito. A régua do direito, ela é muito mais alta, né? Vamos dizer, ele é muito mais exigente. É um ambiente seguro de trabalho, não é só um ambiente onde não acontecem crimes. Um ambiente seguro de trabalho é, sim, onde você não recebe olhares insistentes, onde não acontecem piadas humilhantes e pejorativas, onde não acontecem convites inadequados, né, considerando ali as dinâmicas de poder. Então, tudo isso, né, para dizer da necessidade do mercado estar cada vez mais adequado a essas guidelines, que são guidelines que não é a Ganzaroli ou o Me Too Brasil que inventaram, são guidelines internacionais de segurança e de saúde do trabalho, que vão precisamente olhar para esse aspecto do compliance, que é o compliance cultural, é o compliance que mitiga riscos relacionados a esse tipo de incidente de segurança. E aí, se você... eu entendo, Mari, que o Next vem de What's Next, né? E What's Next? Innovation, diversity, equity, not inclusion, equity. Sou eu que estou inventando esses termos. Diversidade, equidade, inovação. Eles estão vindo de todos os lugares, né? Esse é o próximo milestone, né? Esse é o próximo lugar onde nós, enquanto empresários e empresárias, temos que estar. E aí, se você não quer entrar nessa conversa, porque a gente precisa falar sobre diversidade na liderança, equidade de gênero e de raça, na cabeça das equipes também, para conseguir ver o reflexo disso lá embaixo, né, e mitigar esses riscos, porque você quer participar dessa conversa, o faça, então, pelo risco reputacional, não só criminal, trabalhista, civil, mas vem uma geração, e essa geração está aqui, que é uma geração que não resolve as coisas na justiça, e sim nas redes sociais. E aí, depois que aquele incidente que a sua produtora não deu a devida atenção naquele momento do set, porque tinha 1 milhão de coisas acontecendo e o cliente estava na sua cabeça, vai para o LinkedIn, vai para o Instagram, vai para a imprensa, e você não vai ter o controle dessa narrativa, porque não pega bem para nenhum empresário, para nenhuma empresária,
para ninguém, em nenhum lugar da hierarquia, né, desta cadeia de valor, que é o audiovisual, ser relacionado, ou ser acusado, ou estar ligado a um incidente de conduta sexual inadequada, seja qual a gravidade dele. Então, vocês viajam muito, né, Mari? Vocês ficam muito tempo juntos em grandes produções, e a gente sabe que é um ambiente muito livre, né, as pessoas trocam muita ideia, surgem relacionamentos consentidos e conscientes das dinâmicas de poder imbricadas ali, mas também a gente tem que entender a diferença entre limites, e o fato de que limites são diferentes de pessoa para pessoa. Os meus limites são diferentes dos da Mari, que são diferentes do seu e do seu. Então, quando alguém diz que aqui passou do limite para mim, você pode sim, né, ter um grande problema se você não ouvir essa pessoa naquele momento adequado. Para a justiça, no fim das contas, muitas vezes não importa que o incidente tenha acontecido, porque organizações, empresas são feitas de pessoas, e pessoas cometem erros. A gente não tem como controlar os nossos colaboradores 24/7, impossível. Então, vão acontecer problemas. O problema para a justiça e para o dano de litígio é como a organização responde a esse tipo de incidente. O que ela faz a partir do momento em que o CEO tomou conhecimento? Não, em que o primeiro preposto da empresa tomou conhecimento. Se é a diretora de produção, se é a cabeça daquela equipe, a empresa tomou conhecimento ali. Para o juiz, a empresa tomou conhecimento no momento em que uma gestora ou um gestor acima da pessoa que está reportando tomou conhecimento. Então, tudo isso para dizer que tem um movimento acontecendo, né, no setor de vocês. Quando a gente fala de Me Too Brasil, quando a gente fala de Me Too, a gente fala muito sobre esse silêncio e da dificuldade que é romper esse silêncio. Então, se eu tenho, né, uma sugestão para dar para vocês não ignorem essas vozes, dialoguem com essas vozes, com intermediação, né, de organizações, como, por exemplo, o Me Too Brasil, organizações representativas, né, das classes trabalhadoras específicas de cada área. Enfim, façam essa conversa mediada, mas conversem com essas mulheres, conversem com essas que são o core também da indústria de vocês. A gente tem recebido, obviamente, e conversado com muitas, né, dessas vítimas, dessas sobreviventes, dessas profissionais do mercado que querem ajudar, que querem colaborar, destes homens aliados, né, que querem também ver uma mudança de mindset. E são, até onde eu tenho conhecimento, 1.300 hoje, né, no grupo, né, nesse novo grupo que se formou aí, né, no Grupo Gama. Não é de se ignorar, gente, 1.300 vozes, né? Então, bora dialogar com elas. O Me Too Brasil está à disposição para fazer esse diálogo, para intermediar esse diálogo, para ouvir e também para trazer soluções práticas, né? Soluções do to-dos. Tá, o que fazer? A cartilha é muito legal e ela traz conceitos, mas eu não estou aqui para falar para vocês de lei, do que é esse tipo de violência, do que é aquele tipo de violência, mas do que você, no seu lugar de poder e gestão, pode fazer amanhã para mudar esse cenário e, sim, mitigar riscos para você e para a sua empresa. Obrigada, Ganza. É sempre um aprendizado estar aqui com você. Meninos aí da House, vocês vão enlouquecer a gente. A gente está vendo aqui o retorno diferente do que está na tela. Obrigada. Enfim, mas muito legal. Acho que de encaminhamentos, essa questão da governança dentro das produtoras é super importante ter clareza dessa governança, né? Como fazer esse reporte, quem vai receber, como vai ser o processo de averiguação disso, como vai ser o acolhimento, enfim, ter a resposta, né? Eu acho que para tudo isso, para a hora que vier um caso, a produtora não ser pega ali no susto, né, Ganza? Acho que elas estarem preparadas para isso. Mari, quando a gente não coloca regras, quando a gente não cria protocolos, o protocolo é feito. Por quem? Por você? Não. Por outras pessoas. Né? Então, quando a gente não tem um pipeline ou um flow específico
de resposta a incidentes de segurança desta natureza também, e todos os outros, a gente fica à mercê de protocolos e, e flows, vamos dizer aí, que não terão a nossa participação, né, vamos dizer. Então, eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Eu tenho muitos clientes da indústria, né? Hoje, a nossa operação gratuita, ela é obviamente sustentada pelo trabalho corporativo que a gente faz de educação, de capacitação, de desenvolvimento de canal de denúncia, de treinamento, né? De desenvolvimento de código de ética, né? De adequação daquele canal que já existe, por exemplo, de mediação externa. E eu tenho muitos clientes da indústria mineração, logística, ferroviária, portuária, que são cadeias de valor 90% masculinas. Muito diferente da cadeia de valor de vocês, né? Vocês são super para frentex, né? Vocês é outra conversa, né? Quando eu vou falar ali com os meus clientes da indústria pesada. E, ao mesmo tempo, muitos dos problemas são os mesmos. Porque a gente está falando de uma estrutura que está dada, né, que é o machismo, que é o racismo, né, que é o país e o contexto social e econômico em que estamos inseridos. Então, algo que é muito importante a gente entender que a campanha, no mês de março, a cartilha é essencial, a comunicação é essencial, mas esse compromisso não pode ser um compromisso de verniz, não pode ser perfumaria, não pode ser um check. Porque se você só check e não olha para os seus fluxos internos de resposta para quando as coisas acontecem e como você responde a elas quando elas acontecem, pode ter certeza que a campanha não vai te ajudar na hora que essa história subir no LinkedIn. Por quê? Porque a pessoa não vai ter recebido o acolhimento que ela queria ter recebido naquele momento. E você vai acabar lidando com isso, né? Então, olhar para esses códigos de conduta, e algo que a gente tem feito muito na indústria, é inserir nos nossos contratos de prestação, de financiamento, cláusulas que permitam que a gente faça esse desligamento sem maiores responsabilidades. Então, você coloca no contrato isso. Eu tenho clientes hoje com os quais eu trabalho com compensação, porque o financiador chegou com uma cláusula dizendo, olha, não pode acontecer isso, aconteceu, e aí o cliente agora tem que mostrar uma compensação e a gente chega para executar essa compensação. Eu não quero executar a compensação com vocês, eu quero fazer prevenção. Eu quero desenvolver, né, uma estrutura que garanta a segurança de todos os envolvidos, tanto da pessoa que está reportando, quanto também da parte que está sendo reportada, né, com um processo justo, neutro, imparcial, mas que seja centrado na vítima e que seja também fundamentado contra traumas. Porque a gente tem que entender que esta pessoa que está denunciando está rompendo no silêncio que apenas uma em cada 10 rompe. Então, estatisticamente falando, quando você tem uma denúncia, você pode ter certeza que muitas outras antes se silenciaram para que aquela denúncia acontecesse. Estou falando isso estatisticamente, tá, gente? Não conheço nenhum caso específico, não é recado para ninguém. Estatisticamente falando, 9 em cada 10 mulheres não denunciam a violência sexual que sofreu. Então, se você tem um incidente, você tem a oportunidade de realmente responder aquele incidente de forma eficaz antes que as outras 9 e as próximas 9 continuem surgindo dentro da sua empresa. Não, e é um efeito manada, né, Ganza? É o que normalmente a gente vê, né? Quando uma rompe o silêncio, várias outras vêm atrás, porque o comportamento acaba sendo padrão para diferentes situações. Bom, vamos abrir para pergunta? Temos aí alguma dúvida para Ganza? Temos uma aqui na frente, a Tati. Oi, tudo bem? Meu nome é Ana, aqui na frente, primeira fila. Oi. Oi. A minha pergunta é simples, né? Na verdade, assim, como que faz a denúncia? Se uma pessoa que não está numa empresa que tem essa assessoria, como que faz essa denúncia? Quer fazer um bloco, Mari? Fala bastante. Não, pode ir. Posso ir? Legal. Bom, sim, claro. Um aspecto super importante, primeiro, ter protocolo, tá, de denúncia. Ter um pipeline que descreve o que qualquer denúncia
vai ter que fazer, para você também não ter que fazer, senão você começa a fazer caso a caso, né? Então teve uma denúncia aqui na base, é um protocolo. Teve uma denúncia aqui, né? Na alta liderança, o protocolo muda. Então, quando você coloca as regras valem para todo mundo. Então, isso é importante. Pensar as regras, né, com a gestão executiva, com interlocução, né, porque daí vocês estão definindo, né, como que é esse pipeline. Então, todo mundo, né, e comunicar esse pipeline para que todo mundo saiba, né, qual que é o protocolo, né, e para quem que acontece depois que a gente, como denuncia, o que acontece depois que denuncia, quanto tempo dura esse procedimento de investigação. Tudo isso, dentro de um protocolo, está descrito, e isso dá segurança para todas as partes envolvidas, né, imparcialidade e também neutralidade para todos os procedimentos. Então, importante desenhar primeiro essas regras, né. Uma outra coisa muito importante, ter sempre um canal, um último canal externo, né. Então, vou dar o exemplo de um cliente holandês que eu tenho. Eles têm um super esquema de compliance gigante. Se você quiser denunciar um crime de colarinho branco, um negócio, né, de corrupção, uma coisa, um benefício, né, uma forma de favorecimento, uma licitação, um crime de colarinho branco, né, e esse crime envolve C-level. Você vai denunciar no canal de ética da empresa? Não dá, né? Porque é o RH e o jurídico que processam essa denúncia. Então, a própria denúncia e o pipeline de resposta já estaria viciado em si próprio. Então, você tem uma última instância, que é um canal externo. Um canal externo conhecidamente contratado pela própria empresa, que faz um procedimento de investigação daquele incidente e vira para a empresa e avalia esses riscos, né, e desenha com essa empresa não só um risk assessment, mas também faz a gestão de um crisis plan, né. Então, olha, o que significa esse tipo de incidente? É alto risco? É médio risco? É baixo risco? O que você tem que fazer? O que você não tem? Isso, para incidentes, né, uma última camada, que a gente chama de ombudsperson, né, ou esse white collar ombudsperson para denúncias se levam. Então, a participação de um agente neutro, um agente externo, um agente especializado, tem várias, né, organizações, empresas, consultorias que fazem esse trabalho, relatório de situação, análise, né, incidente situacional, etc. Né, é importante ter esse apoio, né, ter uma figura externa, né, ou um apoio externo, porque também tem isso, né? Olha, não dá para você pedir para a sua diretora de produção ser especialista em violência sexual. Ela não é. Eu estudo isso há 16 anos. Fiz um mestrado e um doutorado para falar o que eu estou falando aqui. Então, né, eu sou membro do Comitê Consultivo da ONU no Brasil para a Equidade de Gênero. Então, da mesma forma que eu não tenho a menor ideia de como se opera um Ronin, eu não vou dizer, né? Cada um ali na sua competência, né? E no que é preparado e expert em fazer, né? Então, também não dá para você colocar a sua equipe, vamos dizer, o seu jurídico, que normalmente para a produtora é uma pessoa, 2 pessoas, né? Ou um apoio de um escritório, que é especialista em quê? Trabalhista, contrato, né? E propriedade intelectual, direito autoral, para fazer uma medida protetiva porque sua colaboradora apanhou do namorado dentro do set. Como que ela vai fazer uma medida protetiva para uma situação dessa? Mas, ao mesmo tempo, se uma colaboradora sua apanhar dentro do set de um namorado que está perseguindo, dentro da chave da Lei Maria da Penha, o mínimo que você pode fazer é dar um apoio para essa colaboradora, né? Percebe? Então, a gente também tem que entender nossos limites enquanto expertise, enquanto, né, empresário, e chamar os universitários, né? Olha, reconheço que não estou pisando aqui num terreno desconhecido. Então, vamos pensar, né, estruturar uma resposta equânime, né, que a gente consiga reproduzir para todas as situações e estar seguros, e também garantimos segurança para todo mundo envolvido. É um pouco sobre isso. Então, cada cadeia de valor, cada empresa tem uma coisa que funciona para o seu mercado. Né? Não tem como eu chegar para o meu cliente de logística e dar a mesma solução para o meu cliente de TI. São soluções diferentes, mas todas elas giram em torno, né, de revisão de um código de conduta e de ética, tá, que esteja, sim, imbricado no contrato e na prestação de serviços, que faça sentido para a sua cadeia de valor, com um canal de denúncia definido, com um pipeline de denúncia definido, ainda que interno, mas sempre com a possibilidade de, ainda que seja um e-mail, né, de você pode fazer
uma parceria on demand com um escritório específico, enfim, tem vários modelos, né? Mas sempre com a possibilidade de ter, né, uma mediação, um agente externo, né? E aí tem que ver o que funciona para você. Olha, uma empresa, é uma entidade de categoria, é um especialista nisso, é uma organização social, enfim, né? Como eu disse, acho que não tem resposta pronta, mas esses 3 itens, né, basicamente, olhar para a prevenção, né, olhar para a resposta, e olhar para a possibilidade de neutralidade com o agente externo, esses 3 itens perpassam todos os canais de denúncia possíveis. E, necessariamente, num olhar mais estrutural, pensar, sim, um pouco como a gente traz mais diversidade para as nossas equipes, para os nossos times. Total, acho que esse é o cerne da questão, né? Essa questão da diversidade, sobretudo quando você olha os sets de filmagem, que majoritariamente as equipes são formadas por homens, né? É complexo. Esse equilíbrio realmente faz a diferença. A Tati tem uma pergunta. Oi, tudo bem? Eu sou a Tatiana. Eu queria trazer só uma questão eu queria trazer, na verdade, a questão racial para dentro desse assunto, né? E a minha pergunta, quando eu ouço assim, nós sabemos que o Brasil é um dos países que mais violenta a mulher, né, no mundo. O quanto isso está ligado com o passado escravocrata? O quanto isso está ligado com o fato de que o corpo feminino de certas mulheres era propriedade? O quanto isso pode ter espirrado para fora da questão racial e o quanto isso reflete hoje tudo que a gente vem passando? Porque eu acho que, e além disso, também colocar uma questão, e aí eu acho que está dentro também da estrutura, que a mulher negra, quando ela fala sobre qualquer coisa, qualquer tipo de violência, primeiro que eu acho que ela é menos escutada, e eu acho que ela é menos atendida pelo sistema, de qualquer forma, assim, por tudo, desde, sei lá, na polícia, na estrutura da instituição, enfim. E acaba que muitos casos ficam ainda mais silenciados do que com uma mulher branca, por exemplo. Mas eu vejo muito que eu acho que esse comportamento com relação à mulher do brasileiro passa muito pela disponibilidade dos corpos, que a gente foi um dos países que escravizou o maior número de pessoas pretas no mundo e por mais tempo. E isso acaba vindo para os dias de hoje, né, de muitas formas. Acho que essa me parece uma delas, e eu acho importante a gente pontuar para saber que a escravidão ela teve muitos um aspecto que vai muito além daquilo que está no imaginário de muita gente, não é o que a gente acha que, né, muita gente fica falando assim, não, mas isso foi no passado. Não, a gente também sofre os efeitos até hoje, e me parece que esse também é um dos efeitos. Olha, obrigada pela sua colocação, porque assim você usou bastante, me parece, né? Eu tenho a sensação, então vamos lá, né? Como também no campo da sociologia jurídica, eu não posso deixar de falar em ciência baseada em evidência, em estatística. Eu, enquanto mulher, recebo 30% a menos do que um homem brasileiro no mesmo cargo que eu, tá? Eu, enquanto mulher branca, recebo 41% a mais do que uma mulher negra no Brasil. 98% do emprego doméstico brasileiro é exercido por mulheres pretas. 800 mil homens brancos brasileiros têm o equivalente em riqueza a 33 milhões de mulheres negras brasileiras. Dados, estatísticas. O Brasil é o 5º país em feminicídio no mundo. Com a Lei Maria da Penha, nos últimos 10 anos, o feminicídio das mulheres brancas caiu. Mais de 20%. Das mulheres negras aumentou. Cerca de 10%. Então, desde dados econômicos até dados de fato de violência, né, não tem como a gente ignorar aonde a gente está. A gente não está fazendo cinema em Marte. A gente está fazendo cinema no Brasil. Nesse Brasil, né, que tem esses dados. Então, ignorar o fato de que a gente está aqui é ignorar o fato de que essas desigualdades também entram para dentro do set. E se reproduzem, muitas vezes, também no set. Então, esse olhar, né, esse letramento, é uma tarefa de todos nós, né, independentemente de que lugar de fala cada um de nós tem. E todos nós temos
um lugar de fala, todos, né, e todas temos um lugar de fala. Importante a gente entender qual é o nosso, né? Então, acho que se reconhecer, né, enquanto alguém que veio da onde você veio, nasceu aonde você nasceu, conseguiu superar os obstáculos que você superou, é super importante. Mas ter a noção de que, muitas vezes, por mais que tenha sido uma grande batalha para você chegar até aqui, tem alguns obstáculos que outras pessoas passaram pelos quais você não passou, simplesmente porque você é uma pessoa como eu, branca, ou porque você é um homem, ou porque você é uma pessoa heterossexual. Só isso. Ninguém está tirando o seu mérito de ter chegado e feito o corre que você fez, né? A gente só está dizendo que tem outros obstáculos que a gente não passou simplesmente porque a gente está falando de um outro lugar, né? Então, acho que isso é super importante, ter empatia, para se colocar um pouquinho no lugar da outra pessoa é importante, ouvir é importante. Por isso que eu digo, dialoguem com essas vozes, tá? Não tenham medo dessas vozes, porque quanto menos a gente dialogar com essas vozes, mais a gente vai ter um problema e não uma solução, mais a gente vai correr atrás do próprio rabo. Então, esse é o convite, e a gente está super à disposição para contribuir, né, com cada um dos associados da APRO, com todos vocês, com todos aquelas que estão aí a fim de começar uma jornada. Não tem, tá? Cheguei, atravessei ali a fita vermelha da maratona, zerei, né? Acabou agora aqui, diversidade 100% impossível, né? O mundo lá fora continua existindo. Como eu disse, a gente não está fazendo cinema em Marte, a gente está fazendo cinema no Brasil. Então, é uma jornada. E, no fim das contas, é essa jornada que importa. Mais alguma pergunta? Temos um homem. Gosto disso. Parabéns. Queremos vocês junto com a gente nessa batalha. Opa, vamos que vamos. Gente, boa tarde, né? Ainda é tarde, Samuel. Eu queria trazer um ponto, na verdade, né? Eu trabalho na área de D&I, na parte de responsabilidade social, e a gente sabe que, para que se efetive, de fato, políticas e protocolos, a gente precisa ter o patrocínio da alta liderança, né? Voltando para o audiovisual, seja os diretores sócios, seja produtores executivos sócios, mas, majoritariamente, a gente, em geral, não tem. Eu entendo que aqui a gente tem composto, né, por pessoas que não têm a caneta para assinar e para estar na mesa de decisão e ter essa tomada de decisão, né, que majoritariamente ainda são homens, cis, brancos, né, e heterossexuais. E o que eu quero trazer, na verdade, se vocês puderem comentar, como é que as pessoas que, de fato, estão ali no dia a dia, querem pensar em um set que seja mais respeitoso, um set que seja mais inclusivo, equitativo, o que a gente pode fazer, né, a princípio, se a gente ainda não chega lá em convencer ou dialogar com quem está assinando de fato, o que a gente pode fazer no dia a dia para fazer com que o espaço seja de segurança, né, segurança psicológica, um espaço acolhedor de verdade. Também super obrigada pela pergunta, porque essa pergunta volta, né, precisamente para o cerne da questão, que é a equidade nos cargos de chefia. Não tem como você mudar uma cadeia de valor, não tem como você mudar uma cultura, uma governança, um mindset, se você não começa de cima para baixo. Nenhuma mudança de cultura começa de baixo para cima. Porque quem está tomando a decisão, quem está pensando para onde vai o budget. E eu cansei de ver situações, inclusive receber convites, e não aceitei, porque não entendo que é uma prática que vai causar transformação, dar workshop de prevenção ao assédio antes de produção, que só tem operação presente. Não adianta. Não adianta eu conversar só com operação. E aí, eu perdi um cliente gigantesco de logística ferroviária, porque eu passei um ano dando um workshop de imersão de um dia inteiro, do que eles estavam chamando ali de, vamos dizer, vou usar outra palavra, obviamente, mas inegociáveis, seriam o assédio sexual, a discriminação como racismo, LGBTfobia e o assédio moral.
E a gente treinou supervisores, a gente treinou gerentes, a gente treinou líderes de equipe, a gente treinou superintendentes. E quando a gente chegou nos diretores dessa empresa, que é uma empresa nacional, a galera de diversidade, de inclusion, equity, accessibility, né, que é o DEA, né, para os americanos, e a gente faz DI só aqui, né, no Brasil a gente dá uma simplificada, mas daqui a pouco a gente chega lá. Queria mudar o conteúdo para os diretores. E a gente muda os cases, né, quando a gente faz essas imersões, a gente faz com casos práticos. Fica muito, né, muito mais dinâmico, não falo mais de 30 minutos seguidos, tudo com cases. A gente muda os cases, obviamente, porque a gente está falando com a mais alta liderança, então a gente coloca um pouquinho mais de pimenta ali, dependendo do caso prático. E aí elas queriam mudar toda a estrutura. Eu falei, não tem como mudar a estrutura do treinamento. Pelo contrário, na verdade, eu gosto de terminar com a mais alta liderança, esses longos períodos de treinamento em toda uma cadeia de valor, e todas as lideranças, as chaves de equipe da empresa, precisamente pela mais alta liderança, que é para eu chegar no final e também dar o meu diagnóstico de todos os workshops que eu fiz com os gerentes, com os supervisores e com os superintendentes. E dizer que buraco também está lá. Porque são momentos de imersão, são momentos de troca. Então, eu perdi esse cliente, porque ela falou, não, eu quero outro treinamento para os diretores. Eu falei, não faço. Eu mudo bastante coisa, mas a conversa é a mesma, assim, enquanto ética, enquanto respeito, enquanto limites. Então, não tem como mudar cultura sem mexer na cabeça. Então, se a gente não pensar metas de equidade, de gênero e de raça, para, sim, alta liderança, para, sim, chefias, como em todas as outras empresas, tá, gente? Acabei de voltei segunda-feira de Genebra, estava lá na ONU, no 12º Encontro Global de Direitos Humanos em Empresas. As maiores da B3 estavam lá. E todas elas, óbvio, né, diferentes cadeias de valor, as produtoras têm pequenas e tal, né, cada um com as suas possibilidades. Mas o que essas empresas estão fazendo? Também, em grande parte, para mitigar riscos. Aderindo a Pacto Global, com meta de equidade para 2030, de raça, de gênero, são 7 movimentos, o Pacto Global da ONU no Brasil, e essas empresas aderem a isso e assinam, e começam a pensar políticas para conseguir alcançar essas metas. Então, essa é uma tendência que, novamente, a Ganzaroli que está inventando, não sou eu que estou inventando. Isso está dado. E a saída é mexer, de cima para baixo e não de baixo para cima. Porque, senão, a gente não muda a cultura. Não adianta nada eu ter um pipeline lindo de resposta para um incidente de importunação sexual, chegar na entrevista, chegar no prêmio e o dono, da empresa fazer uma piadinha, que, enfim, que não cabe mais em 2023. E aí, como é que fica o pessoal do marketing, de diversidade e inclusão e do compliance? Com a cara no chão. E eu digo isso, gente, de 1 milhão de exemplos, de clientes que estão aí nessa jornada. E é uma jornada. Vai errar, vai acertar, vai acertar. O importante é entrar nela, porque senão você vai ser bypassed. Você vai ficar para trás. E vai ter que lidar com um dano reputacional muito grande lá na frente. E aí, quando o dano reputacional chega, aí não tem proposta. Aí é o preço, a gente cobra o preço que a gente quer. Porque daí é desespero. Desespero. Você quer passar por isso? Não quer. Então, faz o dever de casa, faz a prevenção, que esse é o melhor caminho e também com o menor custo. Ganza, sem palavras para agradecê-la. Poderia ficar aqui mais 1 hora conversando com você sobre esse assunto, porque aqui tem repertório, minha gente. Toda vez que a gente para conversar são horas e eu sempre aprendo muito com ela. Obrigada pela disponibilidade, obrigada por ter vindo. E fica aqui com a gente para tomar um drink agora ali no deck, por favor. E convido vocês para ir lá para fora, tomar um drink com @5. Obrigada, gente. E às 8 a gente volta para a premiação. Obrigada.
Olha, galera, e precisando, né? Os 50 Brasil, anos rumo ao futuro, evoluindo em linguagens, Brasil.org.br, formatos e na principal tecnologia, o talento usando humano. o WhatsApp. Tamo aí. Valeu. Obrigada.